Você cobra por aquela visita de orçamento que o seu cliente pediu? E aí, será que é correto ou você está querendo ganhar dinheiro em cima dele? Hoje eu vou falar sobre isso. Vendas, construção, arquitetura, estratégia, foco, luxo e exclusividade. Muitos clientes, eles costumam utilizar os fornecedores como teste, que é o que a gente chama de leilão. Ele chama vários fornecedores para fazer orçamento e esses fornecedores basicamente dão os preços e ele começa a leiloar. Eu tenho um mais barato, eu tenho um que me fez tal condição, eu tenho isso e você acaba virando refém desse cliente. E aí, você tem um custo para fazer esse orçamento, tanto de deslocamento e logística, quanto da preparação e tempo desse orçamento. Será que é correto a gente fazer a cobrança dessa visita? Eu sou muito categórica nessa situação. Se é possível fazer online, isso é, com o cliente te encaminhando projetos, fotos e vídeos, eu acredito que sim, o deslocamento não é necessário. E caso mesmo dessa maneira o cliente exija o seu deslocamento, ele deve pagar por isso, ou melhor, te recompensar. E existem algumas questões que são muito importantes quando você vai fazer essa cobrança. A primeira dela, nunca esqueça, deixe muito claro que isso é um trabalho, isso tem um custo. Então, se ele exige o seu deslocamento, ele deve arcar com isso. A segunda questão, depois que você já deixou claro, é falar quando você deve cobrar. Eu aprendi com uma situação muito importante e pontual que um cliente meu passou. O que ele fez? O cliente pediu para ele que queria que ele fosse fazer o orçamento e a medição presencial. Só que eram 280 quilômetros de distância, era numa região, num sítio, e ele queria que fosse medir essa obra para fazer o orçamento. E ele comentou, eu não vou rodar isso para não fechar o negócio. Então eu vou para lá e vou fechar esse negócio lá. E depois que eu percebi isso, que o que ele fez, ele comprou um carregador de impressora para carregar no carro, ficou em contato lá com o pessoal do escritório, ele ia mandando os documentos e quando ele terminou de fazer a medição, 5 minutos depois ele imprimiu e entregou para fechar. Por quê? Porque você não pode ser feito de palhaço. Então, caso o seu cliente realmente exija que você faça a medição, já dê para ele uma prévia, isso é, esse orçamento vai ficar em torno de 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 reais. Caso a gente não feche, a minha visita aí custa 150 reais. Caso a gente feche, a gente não tem esse custo. Priscila, mas daí isso não é sacanagem? Não, isso não é sacanagem, porque se o cliente está exigindo a sua presença, se é necessário para ele e você conseguiria fazer isso online, isso não deve ser considerado algo errado. Agora, diferentemente, se o que você faz só é possível orçar se você tiver que visitar, se você não consegue de maneira nenhuma fazer isso online, indiferente se ele te mandar imagens, fotos, localizações, fizer uma videochamada, mesmo assim, você precisa fazer um orçamento presencial, isso é um custo seu. Então, não deve ser cobrado do seu cliente. São algumas questões que você tem que deixar bem claro para o seu cliente e entender se o custo de orçamento ele deve ser assumido pelo seu negócio, isto é o seu risco de ser empresário e trabalhar nesse nicho onde realmente você precisa ir presencial, ou se realmente é só um luxo que o seu cliente deve pagar por ele. E aí, me conta, qual foi a situação que você já passou tendo que fazer orçamento presencial e fechou ou não fechou o negócio? Estou curiosa.